Oi, saudade de vocês. Hoje, então, eu vou gravar um vídeo, mas eu vou gravar em casa. Hoje vai ser diferente, por isso eu tô sem máscara. Mas não esqueçam sempre de máscara, tá? E fiquem em casa, porque a coisa tá bem feia, né? Olha só, eu vou gravar para vocês explicando, então, eu vou dar uma retomada na aula da semana 10, tá? Que a gente viu a potenciação, que foi a última aula que eu expliquei para vocês. E aí na semana 10 eu dei umas atividades, um exercício para vocês, né, que era sobre potenciação. Então eu vou retomar com vocês esses exercícios e depois eu vou para a semana 11 e semana 12 que eu passei para vocês a radiciação e as propriedades da radiciação, tá? Não esqueçam, gente, olha só, eu montei o grupo da turma 81 no WhatsApp, tá? Alguns colegas já estão nesse grupo, né? Já tem o número, enfim, já estão conversando comigo. E outros colegas, o número que eu tenho, né, que veio da secretaria da escola, não são os números corretos. Então, assim, ó, na aula 11, desculpa, na semana 13, já vou colocar o número do WhatsApp junto, né, na parte de cima da folha, onde vão os dados, ali na parte de cima eu vou colocar esse número, tá? E depois aqui, até na aula, eu posso passar para vocês aqui na folha mesmo, que eu estiver explicando esse número. Quem não tá nesse grupo, gente, entre em contato comigo por esse número que eu vou passar para vocês, que eu adiciono vocês no grupo. É bem importante que vocês estejam nesse grupo. Eu preciso do retorno de vocês dessas atividades que eu estou passando. Eu preciso desse retorno. Eu preciso avaliar essas atividades de vocês. Para que eu possa avaliar, eu preciso do retorno delas. Esse grupo, gente, não é só para avaliar atividades. Eu posso explicar as atividades para vocês. Eu posso explicar onde vocês estão tendo dificuldades, né? A gente pode fazer uma aula de vídeo, enfim, o WhatsApp dá, né, para nós várias saídas, né, para que a gente possa utilizar, né, esse meio para que eu possa auxiliar vocês, tá? Por isso eu fiz esse grupo. Então vocês aproveitem o grupo para isso, certo? Então tá. Então agora eu vou passar a explicar para vocês então a aula da semana 10, tá? A aula da semana 10 foram só exercícios que eu dei para vocês, tá? Então, retomando a questão da potenciação, né? Eu tinha explicado para vocês que a potenciação, né? Se eu tivesse, por exemplo, 4 elevado ao quadrado, eu poderia dizer que o 4 é a base e o 2 é o meu expoente. Então, o 4 é o número que se repete e o meu expoente é quantas vezes ele vai se repetir. Então, se eu tiver aqui o 4 é a minha base e ela vai se repetir 2 vezes. Lembrem-se que eu disse que ela é uma multiplicação. Então, eu vou fazer 4 vezes 4, ó, que vai dar 16, né? Prestem atenção que eu não posso fazer 4 vezes 2. 4 vezes 2 vai dar 8 e não 16. E também não é uma soma 4 mais 2 que vai dar 6, né? É 4 vezes 4. Se eu tiver, por exemplo, 2 ao cubo, se diz ao cubo, tá? A minha base é 2 e ela vai se multiplicar quantas vezes? 3. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. Lembrem que eu falei, ó, multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, tá? Se eu fizer 2 vezes 3, vai dar 6, resultado errado, tá? É uma multiplicação de mesma base. Então, nos exercícios que eu dei para vocês da semana 10, por exemplo, o exercício 1 só pedia para transformar os produtos em potência. Então, eu dei um exemplo ali da letra A, eu tinha 3 vezes 3, que eu dei como exemplo. Então, a minha base qual é? 3. Se repete quantas vezes? 2. Só isso que era para fazer. A letra B, por exemplo, eu tinha 5 vezes 5 vezes 5. Qual é a minha base? 5. Se repete quantas vezes? 1, 2, 3. Então, é 5 ao cubo. A minha letra C,
é 7 vezes 7. Qual é a minha base? 7. Se repete quantas vezes? 2. Então, o meu número 1 é isso, tá? Já o meu número 2 é o oposto do que eu fiz aqui, tá? A minha letra A, que eu dei como exemplo, eu tinha 4 ao quadrado. Então, a minha base é 4, se repete 2 vezes. Então, é 4 vezes 4. Na minha letra B, eu tenho 5 ao cubo. Então, a minha base é 5, se repete quantas vezes? 3. 5 vezes 5 vezes 5. A minha letra C, ó, 6 ao quadrado. Qual é a minha base? 6. Se repete quantas vezes? 2, certo? Agora, vamos ver aqui o meu número 3. Aqui é só escrever como se lê, tá? Então, lembrando, quando o meu expoente for 2, vai ser quadrado. Quando o meu expoente for 3, vai ser ao cubo. E quando for do 4 para cima, vai ser elevado, ó, a quarta potência, certo? Ou eu posso dizer elevado à quinta potência, elevado à sexta potência, sétima potência e assim por diante, certo? Então, a minha letra A, que eu dei como exemplo, eu tinha 4 ao quadrado. Então, eu vou colocar 4 elevado ao quadrado, certo? A minha letra B, eu tenho, ó, 5 elevado ao cubo, certo? Ó, 3, ó, cubo, como eu mostrei para vocês. A minha letra C, ó, é 2. Então, o que que é? 6 elevado ao quadrado. Vamos ver um outro exemplo aqui que seja diferente. Ó, a letra G, tá? Eu tenho 6